Fala aí, seus amantes da quinta arte. Esse é o Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Matheus Braga, estou aqui com o Rafael Campos e hoje nós vamos analisar a primeira página do livro A Cabana. Vai lá, Rafa. Estamos aqui com o livro A Cabana, aqui uma historinha aqui que até acho que já virou filme ou já virou série Netflix, se eu não me Já engano. virou filme, com Já virou, atores famosos. já virou filme aí. Não vi ainda, Também não vi. também não li. Eu tenho aqui algumas memórias bem velhas disso aqui, tanto que o livro também é bem velho. Antes a página era branca e agora tá essa página bem amarelada. Mas é aquela coisa, né? Não importa. O que importa é a primeira página e qualquer impressão que a gente tem dela. E essa história começa com um prefácio, né? Então, uma- a gente está escolhendo alguns livros que estão começando com prefácio, então vamos começar. Quem não duvidaria ao ouvir um homem afirmar que passou o fim de semana falando inteiro com Deus, e ainda mais em uma cabana, principalmente naquela cabana. Conheço o Mac há pouco mais de 20 anos, desde o dia que nós fomos à casa de um vizinho para ajudá-lo a embalar feno para as poucas vacas. A partir de então, a gente se encontrou compartilhando café ou, para mim, um chá tailandês super quente com soja. Nossas conversas nos dão um prazer profundo e são sempre salpicadas de muito riso e de vez em quando uma ou duas lágrimas. Francamente, quanto mais velho ficamos, mais a gente se dá bem e é o que isso que me entende. Cheguei aqui. O nome completo dele é Mackenzie Allen Phillips, mas a maioria das pessoas chama ele de Allen. É uma tradição de família, todos os homens têm o primeiro nome igual, mas são conhecidos pelo nome do meio, provavelmente para evitar a ostentação do 2, 3, ou Júnior ou Sênior. Assim, ele, o avô, o pai e agora o filho mais velho, tem o nome de Mackenzie. Mas só não. A mulher dele, os amigos íntimos chamam ele de Mac. Ele nasceu em uma fazenda no meio-oeste numa família irlandesa-americana de mãos calejadas e regras rigorosas. Ainda que aparentemente religioso e exageradamente rígido, seu pai bebia muito, sobretudo com a chuva não vinha quando vinha mais cedo demais. Quase sempre em coisa ou outra. Peck nunca fala muito sobre o pai, mas quando menciona, a emoção abandona seu rosto, como se fosse uma maré vazante, deixando seus olhos sombrios e sem vida. Pelo pouco que Mac me contou, sei que seu pai não é do tipo de alcoólatra que cai num sono rápido e feliz, e sim um bêbado perverso que batia na mulher e depois pedia perdão a Deus. Esse aí é o prefácio, escrito por Willie, um dos amigos do Alan, E o de quem? do Do protagonista. Mac, tá. Que é o Mac, né? Isso, é o Mac Allen. Uhum. Beleza, prefácio. Quem não duvidaria ao ouvir um homem afirmar que passou um fim de semana inteiro com Deus e ainda mais em uma cabana, principalmente naquela cabana. Para mim é poderoso. Para mim é bem poderoso esse, pelo menos a primeira frase, né? Acho que ela se alonga um pouco, talvez eu tentaria encurtar ela um pouco. Quem não duvidaria ao ouvir um homem afirmar que passou um fim de semana inteiro com Deus. Interrogação, eu pararia aí, eu acho. E, e colocaria talvez depois, principalmente naquela cabana. Não acho que não precisa ainda mais em uma cabana. Acho que eu cortaria esse e ainda mais em uma cabana. E acho que causaria essa diminuição aí já daria um poder maior ali de sucinta, né? Porque, na verdade, e ainda mais em uma cabana, acho que não tem muita função, já que principalmente naquela em itálico, cabana, tem uma função de já especificar a cabana e tal, então acho que a anterior aí meio que me perde um pouco. Mas ainda assim, para mim foi uma boa primeira frase e um bom primeiro parágrafo, né? Pô, só pela curiosidade, pô, passou um dia inteiro com Deus, né? Quem não duvidaria, todo mundo duvidaria, mas aí o livro, pô, quando te coloca essa pergunta, já te induz assim, é o que vai acontecer, ele vai passar com Deus um dia inteiro na cama. Então, já começa a dar essa curiosidadezinha, esse querer saber mais sobre essa história, né? Fora aqui, como já falei outras vezes aqui, tocou no tema religião, tocou no tema Deus, e reflexões e filosofias nessa linha aí já me pega. Eu acho que no lançamento desse livro, que é relativamente velho,
esse tema de falar diretamente com Deus normalmente estão ligadas a grandes entidades. Jesus, Maomé, Moisés, é uma galera que fala com Deus diretamente, né? Uhum. E claro que depois com Todo-Poderoso, com Jim Carrey e outros filmes Uhum. onde Deus aparece, Deus americanos, O onde Autocompadecido. o Auto Compadecida, onde o vínculo com uma divindade fica mais próximo. Então acredito que nesse quesito essa frase envelheceu um pouco mal para mim, Uhum. porque esse impacto de passar um final de semana, ou um tempo, ou o que for com Deus, meio que deixou um pouco esse ar de ser algo exclusivo para os grandes Inven- escolhidos. E inventado pelo autor também. Exato. Então, no caso aqui, assim, em uma cabana, não me pega, porque já foi falado com Deus em manjedoras, em feno, em árvores pegando Ah, fogo. Então, é. ainda mais uma cabana, para mim, Esse ainda mais a cabana eu achei bem fraco, mas é. principalmente naquela cabana, eu acho que dá um saco, porque você, porra, tem uma coisa especial com essa cabana também, não é uma cabana qualquer. Aí eu Sim. acho que sim, tem valor, tem função. Sim, Agora, tem e valor ainda mais em uma narrativo. cabana, Sim. ainda. E até porque o título também é a cabana, né? Então, querendo ou não, tem um vínculo aí. Sim. Tem um valor narrativo, com certeza. Tô dizendo que, pessoalmente, para mim, eu não acho que uma cabana seja Uhum. tão Claro, diferencial para ser exato. uma coisa tipo, não, porque principalmente naquela. A não ser que, sei Uhum. lá, é uma cabana que é amaldiçoada, satânica, por Então, isso que nunca poderia ser, por isso que eu acho que ele colocou naquela em Itália, né? Porque ele quer falar alguma coisa sobre a cabana também. Não é uma cabana comum, não é uma cabana qualquer, né? né? Exato. Então, assim, confiram o poder narrativo, porém, como você nunca consegue, né, atingir todo mundo do mesmo jeito, que seria impossível, Claro. nesse caso, para mim, perdeu porque não entendo, mas não me pega emotivamente. Uhum. Né? Uhum. E assim, eu achei esse prefácio, pelo menos essa primeira página, se eu não me engano, vai para mais umas duas ou três. Eu senti um prefácio um tanto muito explanativo, Eu né? achei até arrastado. Até Eu ia falar que arrastado. tipo assim, a primeira frase eu gostei, esse primeiro parágrafo eu gostei, mas daí em diante, então, quando ele começa a especificar sobre o cara, ali foi me perdendo. Eu fui meio que assim, beleza, tá, Sim. ok, ok, ok. E vai embora, e vai me E não perdendo foi aos me criando poucos. curiosidade, não foi me criando curiosidade aos poucos, foi me perdendo aos poucos, né? Sim. Até porque, vamos lá, ele jogou uma isca, pra mim, boa, pro Rafa não tão boa, da primeira, e depois, foda-se essa isca, né? Caguei pra ela. Agora eu vou falar sobre outra coisa que agora eu vou falar sobre Vou falar do protagonista e acabou. Então, assim, uma técnica um pouco roubada, né? É comum, as pessoas usam, né? De soltar uma parada mais chamativa de cara e depois mudar o rumo, mas tem esse impacto negativo, né? Porque você gerou uma expectativa alta ali, no meu caso, não no Rafa, mas você, quando funciona, gera uma expectativa alta no leitor e depois você meio que quebra ela, né? Logo em seguida, você fala, beleza, acabou. Agora eu vou falar sobre outra coisa e ir te entediando aqui até algum momento que a gente vai retomar aquele lance da cabana ali, né? e, e discutir sobre aquilo, né? Então, vai lá falando quantas vezes ele tinha, o que que ele Fala o fazia, nome como faria. completo, depois, no final, pelo menos dessa primeira página, que fala, não, porque existe uma relação mais profunda na psique do protagonista. Uhum, Beleza. Mas, assim, todo esse parágrafo inteiro, não, porque o 20 anos, blá 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 blá, blá, o nome uhum. dele, blá 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 blá, e, assim, Assim, blá, 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 blá. e assim, se tivesse colocado assim, por exemplo, conheço o Mac há 20 anos, eu, por pouco que conheço, que me contou, pegar só esse último aqui, Uhum. Já porque acabou, já matou. falou que que o cara passou o final de semana com Deus, naquela cabana, e pelo que eu conheço ele bem, ele tem um passado muito zoado com o pai dele, seria meio que Acabou. uma cena Pronto. espelho É o melhor muito foda. prefácio, um dos melhores prefácios aí que você fez agora. É só tirar esse meiuco aí todo aí que. Isso, e dane-se o restante das outras três páginas de Uhum. prefácio. Não precisa. Porque o final dessa daí é potente também, né? Sim, Coloca ele falando sobre o pai alcoólatra, né? Bater, né? E tal. É uma parada que gera uma. Não é afetividade, não, qual que é a palavra?
afinidade também, né? Não sei, muita gente ou vivenciou algo desse tipo ou conhece alguém desse tipo, né? É raro você não ter falado que não sabe, nunca ouviu falar sobre isso daí na vida, né? Sim, Infelizmente, né? É triste, né? Mas é comum. E, e quando a gente sabe de alguém que passou por isso, a gente já cria uma empatia também, porque a gente sabe que, mesmo que a gente não tenha vivenciado, a gente sabe que é uma, porra, doloroso pra caralho, essa pegada aí. Então, eu achei o final muito potente e o início muito potente, mas o meio, pra mim, totalmente desnecessário. exato. Né, é que, se eu não me engano, o gatilho da similaridade é quando você consegue se ver ali, e o da Uhum, aproximação é quando você sente ou vivenciou aquilo. Então, assim, uhum, eu me identifico com história de professores porque eu sou professor. No aham, caso, eu divorciei, então eu me aproximo das histórias de divórcio porque eu já vivi aquilo e aquilo me pega mais emotivamente, uhum. né? E ainda mais quando ele reforça. E sim um bêbado fervoroso que batia em mulher e depois pedia perdão a Deus, Perdão a Deus, é né? pesadíssimo. Então, É um caso que a gente sabe que existe bastante no Brasil mesmo. é, O, a pessoa que paga de cristão, paga de bom moço, né? E bate na mulher, isso aí infelizmente, tem torta e direito. é. Então assim, eu achei bem legal essa proposta, porque normalmente quando a gente fala sobre cena espelho, a gente usa normalmente em utilização de um punch, ou na finalização de um conto, ou de um capítulo, ou usam num capítulo inteiro, cena num, espelho na outra, para fazer todo esse contraste. Então eu achei Uhum. interessante porque as duas últimas linhas da página seguinte é essa parte que fala. Então, se ele tivesse reduzido esse bolo de informações nada a ver e colocado essa última palavra com uma última letra da página, com certeza seria tipo: o cara conversou com Deus porque o pai dele batia na mãe e pedia perdão a Deus. Então, assim, você vê que na mesma página você criou um gatilho forte, finalizou forte, fez uma cena espelho, mesmo que Uhum. fosse um pouco, né, não muito digestivo essa meiuca aí, mas de uma forma geral é algo bem interessante. Seria um vira-página automático. Seria um vira-página automático, com certeza. Então, assim, teve que virar a página para porque acabava no o texto acaba no sem É. vida, faltando só Uhum. essa última restantezinha aqui, só. Uhum. Então você vira para você meio que ver o que é, Concluir, né? mais um pouquinho de diagramaçãozinha ali e tal, ia fazer um Uhum. negócio que Pois é. faz uma diferença É cabulosa. até uma questão que é interessante, querendo ou não, a gente aborda sobre isso também, né? A diagramação da primeira página, ela tem todo um poder também, né? Não é só o texto em si, né? Se você diagramar, parar o ponto no lugar que fecha ele legal, né? A gente já trouxe alguns livros da editora Morro Branco aqui, né? Que fazem isso normalmente. Termina a primeira página com ponto final de parágrafo. Acho que isso tem seu valor também mesmo que seja a nível inconsciente, subconsciente ali do leitor, de dar aquele senso de conclusão na primeira página, ou curiosidade, né? Ou não gostar, né? Enfim, traz algum tipo de sentimento que pode ser poderoso para conquistar o leitor, né? E sim. E até a gente falando um pouco dessa questão do tom e do timbre da história, quando você pega esse começo, né, falando sobre conversou com Deus a semana na cabana, naquela cabana, traz um ar de mistério, né, Uhum, porque ó, ele falou que falou com Deus naquela cabana. Pô, legal. Mistério, o que seria que aconteceu, talvez até o que a gente chama de mice de personagem, onde seria o início de um arco de redenção, talvez. uhum, Aí ele dá essa puta promessa pra vir isso aí. Se por acaso, né, uma coisa até eu falo com o Matheus ali, ele comenta que às vezes eu prefiro não ter uma primeira frase potente para que tenha uma unidade textual entre a primeira frase e a segunda frase. E às vezes vale muito mais a pena você, às vezes, não investir na primeira página, mas ter uma unidade narrativa interessante na primeira página como um todo, trazendo todas as promessas, cumprir tons, timbres e todos os caramba, do que se chegar, porque uma coisa é fato.
expectativa é uma bosta, principalmente quando quebrado. Então você chega com essa puta expectativa, não, mistério, porque naquela cabana o cara até enfatiza no itálico pra vir. Era uma vez um personagem que não sei o que, papapá. Uhum. Nossa, realmente dá uma brochada aqui. Sim. Então colocasse, tira isso e coloca meio que conheço o Mark há 20 anos, você já entende que parece ser uma história mais documental, ou uma história Uhum. mais que a gente chama de crônica, que é mais um dia a dia, ou né, um livro mais de cotidianismo mesmo. Mas quando Uhum. chega numa frase dessa e vira, Quebra a é, expectativa. E isso não é realmente. bom. E aí, Matheus, depois de tudo isso, então, Ah, cara, é um misto aí de sensações, né, cara? Porque é aquilo que eu falei, eu gostei muito do começo, gostei muito do final, mas o meio me perdeu demais, né? Eu tô bem em cima do muro aqui. Eu acho que eu daria uma chance pra continuar, mas assim, passando por nota 6 assim, sabe? Empurrando no 5,9. então, eu viraria, né, mais pelo fato de que, pelo mesmo motivo do Matheus, porque apesar de não ter me pego tão forte no aquela cabana, o que será que tem raios daquela cabana? E qual que é o moralismo aí por detrás de Deus e pecados? Uhum. Porque Deus, de todos os 8 bilhões de pessoas, escolheu aquele cara naquela cabana naquele momento. O qual que a gente chama de personagem The One, né? Um personagem escolhido. Né? Ainda tem isso, né? Tipo, porque, beleza, é um caso pesado, né? Tem um pai que é alcoólatra, que bate na mãe e pede perdão a Deus, beleza, né? Mas casos pesados a gente tem infinitos aí no mundo, né? E provavelmente muitos, muito mais pesado que esse, né? E por que que esse aí que foi o escolhido, né? Como você tá falando. Exato. Então, Pode ser assim, uma coisa aí que a gente não sabe ainda também, né? só lendo para saber. E, então, se por acaso você já leu a cabana, ou você já assistiu o filme, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria a primeira página. Se você não conhece, tá totalmente limpo. Se você viraria ou não viraria a primeira página a partir dessa nossa narrativa. E se por acaso você, escritor, escritora, tem um conto ou um livro e gostaria que tivesse uma análise, uma primeira impressão da sua primeira página, deixa aqui, a gente foi aqui nos comentários, nós temos o nosso form, que é só completar bonitinho, que com certeza o seu vídeo vai aparecer aqui, falando um pouquinho sobre a primeira página da sua história. Beleza? Então, bora ler.